Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast Vem Vocação em Movimento. Seja bem-vindo ao primeiro episódio e eu creio que aqui você vai receber inspiração da parte de Deus para a tua vida. E nesse primeiro episódio, estou aqui com o meu amigo, apóstolo, amigão do coração, meu amigo, apóstolo Eric. Eita, glória! Me colocar no primeiro já, hein? Eita, que coisa boa, hein? Uai, credo aí. Podia ter tantos bons aí, hein? Não, mas claro que eu ia te chamar, né? Tantos bons quanto você, né? Tá bom. Amém. Glória a Deus. Gente, estou aqui com esse apóstolo querido, com essa pessoa querida, uma pessoa tão especial para mim, uma pessoa assim que, enfim, me ajudou muito na minha jornada, viu? Contribuiu muito para mim na minha jornada. Não, você sim, me ajudou muito. E que bom poder receber ele aqui em nosso primeiro episódio. Vou chamar de Eric, viu, gente? Tá? É um apóstolo Eric, mas para mim é meu irmão Eric. Então, eu vou falar aqui de uma forma muito íntima. Sim, sim. Amém? Amém. Que coisa boa. Eric, me fala aí um pouquinho de você, do Eric. Benção. Pessoal, então vamos lá. Eu me chamo Eric, né? Como o Marquinhos me apresentou. Realmente nós nos conhecemos já tem... O quê? Quanto tempo já, Marquinhos? Não revela a idade não, irmão. Revela, rapaz. Revela. Amizade boa tem que ser revelada. Revela a idade não, meu irmão. Acho que tem uns 20 anos já. Né? Ah, já tem uns 20, quase 20 anos. E assim, o Marquinhos falou que eu ajudei ele, mas na verdade é o contrário. Né? Desde o início, nós nos conhecemos numa formação de teologia, né? Uhum. E naquele tempo, desde lá pra cá, a gente sempre andou junto, né? Independente de tempos, estações, a gente sempre esteve junto. Então, o Marquinhos é um irmão meu. Eu falo que é meu irmão moreninho, é do coração. Tenho muito carinho por ele, muito respeito e muita admiração pelo seu ministério. Então, quando eu brinco falando que, nossa, tem que ser eu primeiro, né? Isso é muita responsabilidade, né? É um peso. Mas vamos lá. Hoje nós estamos à frente do ministério, né? Chamado Seara de Deus. Ele é aqui em Uberlândia, né? É um ministério onde Deus... Eu falo que, literalmente, pela sua misericórdia, ele nos concedeu, né, Marquinhos? O Marquinhos, ele acompanha todo o processo, bem dizer, desde o início, né, de todo o nosso chamado. Foi construído, né, debaixo de alicerces, de pilares bem sólidos, algo que a gente sempre desejou. Eu era profissional da área de artes, né, de fotografia, durante muitos anos. E desde que Deus nos chamou para essa vocação, né, o vocacionado mesmo nosso, do eclesiástico, né, eu sempre falei com Deus, né, Marquinhos? Falei, Deus, já que o Senhor está me chamando para esse propósito, que verdadeiramente não era um propósito de vida meu, não era uma intenção, né, eu até comentava hoje, né, em um momento que eu estava com a igreja, eu falava, olha, eu tinha todas as oportunidades possíveis para poder viver a minha profissão, né, como profissional, bem sucedido, graças a Deus, mas eu tenho uma dívida eterna com Deus, sabe, Marquinhos? Então hoje tudo que eu faço, de tudo que eu abri mão, realmente é por aquilo que Deus já fez, está fazendo, e eu acredito que vai fazer mais ainda. Você entende? Então, se alguém me pergunta, Eric, o que te fez largar tudo, né, e viver isso? Literalmente, uma dívida eterna com Deus. Eu sei de onde eu vim, como se diz, né? E hoje nós estamos nessa jornada. Então, hoje a Seara de Deus tem 15 anos, né? Quem, à primeira mão, enxergou o apostolado da minha vida foi esse homem que vos fala, Marquinhos, né? Que nos conectou com o apóstolo Alberto. Sim. E hoje... Tem um abraço, vamos mandar um abraço aí pro paizão, né? Pro ele apóstolo. Ele vai ver. Coraçãozinho pro senhor, viu, apóstolo Alberto? Peraí, vamos fazer nós dois juntos, ó. 1, 2, 3 e... Eita, vai morrer de lá. E assim, o que eu louvo a Deus é que tudo que aconteceu hoje, até hoje no nosso ministério, foi debaixo de muita solidez. Sim. Né? Vindo de você, as indicações, hoje a aliança que nós temos, eu falo nós, porque você também tem, né? Com o apóstolo Alberto, é algo que sempre trouxe essa solidez para a nossa vida. Né? Então hoje a Seara de Deus, eu considero ela uma igreja sólida, né? Um bebê espiritual, porque se a gente... Um bebê espiritual. Um bebê espiritual, né? Porque se a gente for olhar para aquilo que Deus tem como propósito de igreja, né? Eu falo que a gente não abre igreja para fechar. Sim. Né? Uau. Então, se é para ser eterno até que Jesus volte, então a gente é uma criança ainda, um bebê.
Tá entendendo? Então, assim, hoje o que a gente faz é construir legado, porque eu sei que nós estamos criando firmes fundamentos, né, para que amanhã outras pessoas tornem os nossos sucessores dentro dessa visão eclesiástica. Amém. O apóstolo Eric, né? Por Para os favor. amigos, né? Por favor, né? Então, como foi esse seu chamado, né, para o ministério depois pastoral, né? Você, como foi a sua conversão, na verdade, né? Então, Beleza, cara. E conta esse processo para nós, Conte mais. Então, na verdade, sendo muito honesto, né? A última coisa que eu queria ser era um cristão na vida. Sim. Né? Nós professávamos outro tipo de religião. Acho que não convém nem citar aqui, é perca de tempo. E eu lembro que literalmente eu estava desgostoso. E um dia a minha irmã, a Gabriela, juntamente com o Gustavo, eles... Sabe quando eles insistem? Não, vamos lá em casa, vai ter um encontro, uma célula. E eu falei, então vamos. Mas assim, Marquinhos, a gente foi, cara, na intenção de, tipo assim, nós vamos separar de chamar. Sim. Entendeu? Chega... É o último convite. Exatamente, o primeiro e último, né? O primeiro e último. E aí eu lembro que o nosso acordo entre eu e Bia, né, minha esposa... Sim. Não, manda um abraço para ela aí. Um abraço, um cheiro, né? Um cheiro, manda um cheiro para ela. Mulher especial, tá? Uma profeta de Deus. E aí, naquele momento, e eu falo que até nisso ela foi percussora, porque o nosso combinado era um combinado. Tipo assim, minha irmã vai chegar no final, eu falei, e aí, gostou? Eu falei, não gostamos, então não chama mais, acabou ali todo o esquema, né? Só que quando nós estávamos lá, em algum momento, quem estava ministrando era um pastor de Brasília, né? E nesse momento ele começou a falar de Jesus e a Bia começou a falar, Eric, esse negócio tá queimando dentro de mim. E eu, no pé da orelha dela, falava assim, Bia, isso aí é ser crente. Você tá doido? Você quer ser crente? E aí eu lembro que nesse momento, como um ímpeto, um impulso, ela falou assim, Eric, se ser crente é isso, ela falou pra mim, eu quero. E aí eu lembro que nesse momento ela caiu de joelho no chão e eu fiquei pra trás, né? Aí eu falei, não, então vou junto. Você entende? E é interessante, Marquinhos, que às vezes as pessoas, elas não conseguem... a gente nunca fala dessa parte, né? É engraçado que o primeiro sentimento que eu tive, né, diante dessa decisão, foi medo. Medo da decisão. Sim, medo da decisão. Exatamente. E às vezes as pessoas, elas são sucumbidas pelo medo e não tomam a decisão de ter Cristo no coração. Só que eu lembro que desse dia, eu sempre fui assim, determinado. E tipo assim, já que foi, vamos até o fim. Entendeu? E naquele momento em diante a gente determinou, né? Começou a trabalhar dentro disso. E é interessante, Marquinhos, que, cara, a minha irmã ela fez um trabalho maravilhoso. Porque ela, por mais que ela era de uma denominação, ela não fixou a gente ali. Sim. Ela falou, Eric, vamos conhecer igrejas. E aí eu lembro que a gente ia em várias igrejas, Marquinhos. Ela te apresentou Cristo, né? Exatamente. Aí... nesse momento, eu lembro que em todas, Marquinhos, que a gente ia, cara, Deus usava uma pessoa para falar com a gente. Sim. Cara, eu lembro de um dia que a gente estava subindo a Cesário Alvim, eu não lembro o nome daquela igreja ali, perto do Brand 2000. Videira, Vide... eu não lembro. E eu lembro que tinha um irmão, aquela resenha de porta de igreja, né? Isso não acontece nas nossas, né? Não. Muito pouco, né? Muito pouco. Tem que fechar tudo pro povo ir embora, apagar a luz. João 7, porque João 8.1 ou João 7.53. Isso, né? Celular, né? Pronto, e tchau, né? E eu lembro que aí eu tava a resenha e um cara... eu tava passando de carro devagarzinho, que o sinal tava fechado, e esse cara apontou o dedo assim e começou a falar em línguas estranhas. E eu falei, Bi, que esquisito, aquele cara tá falando árabe comigo. A gente não sabia nada, cara. E aí ele apontava o dedo, seguia o carro com o dedo assim e começava a falar árabe, assim. Não era árabe, né? Enfim, e ali foi dessa sucessão de situações em todo o tempo. E aí eu lembro que a gente começou a ir, né? A gente começou a frequentar o Sal da Terra, né? Porque minha irmã já era de lá, a gente preferiu ficar. E ali a gente respeitou todos os tempos, estações, e a gente começou a igreja... na verdade, a gente não começou, a gente começou com uma célula dentro da minha empresa, do estúdio. Sim. Você entende? E eu lembro que nessa época, os pastores que estavam acompanhando, eles tiveram que fazer uma viagem e deixou nós sozinhos lá. Só que a coisa foi criando uma proporção, Marquinhos, foi crescendo, crescendo. E eu lembro que eu cheguei pro pastor Ogalvo e falei, pastor, a coisa lá tá esquisita. O povo quer dizimar, ofertar, não sei nem o que é isso, cara. Nossa.
entendeu? Isso aqui há 20 e tantos anos atrás, né? Porque... E aí, eu lembro que nesse dia ele olhou para nós e falou assim, Eric, essa obra é sua. Uau. Toca ela. Constrói essa obra. E eu lembro que eu saí lá da Centro-Oeste em êxtase. Tipo, aí eu cheguei em casa, a Bia falou, Eric, o que ele falou? Não, porque assim, a ideia era assim, mande alguém, né? Dá um suporte. Sim. E nessa hora a Bia perguntou e eu falei, Bia, ele falou que a gente vai ser construtor de igreja. Sério. Falei, a gente vai ser construtor de igreja. Como assim? Nós vamos construir igreja? Eu entendi isso. Porque ele falou que essa obra é nossa, que a gente vai construir a obra. Já estava profetizando. Mas a inocência, né? Achava que nós ia virar um engenheiro de obras, né? Olha que loucura. E aí eu lembro que dali em diante, né, a gente tinha os nossos cultos dentro do nosso estúdio, né? Tinha um espaço considerável. Não sei se você lembra de lá. Sim, lembro. Então, e aí só que começou a ficar desproporcional. E aí aquela canseira de montar, desmontar, e a gente chegou e falou, já que a gente tinha uma condição, falei, vamos alugar um cômodo, sem pretensão, e a gente deixa tudo lá dentro. Então faz os cultos, faz as coisas lá, só que a gente nunca pensou em igreja, Marquinhos. Nunca. E aí de repente nós montamos lá, um dia nós abrimos e falei, uai, de repente? É uma igreja. É uma igreja. E a gente levou um susto. E ali começamos a trabalhar, sem pretensão Foi uma coisa nenhuma. muito natural. Sem pretensão nenhuma. Queria só servir pela gratidão que a gente tinha, pelo amor de Jesus. Cara, só que chegou um dia que 12 pastores se reuniram. E falou, a gente precisa te ordenar pastor. Eu falei, não precisa disso não, cara. Tá tudo bem assim, tá tudo ótimo. Ele falou, não, nós vamos. E, cara, era pastores de várias, Assembleia, Sal, e aí de várias. E eu lembro que eles marcaram data, cara, colocaram data. E um dia antes, eu e Bia, nós fomos ao monte orar. Eu lembro, Marquinhos, que nesse momento nós estávamos de joelho dobrado, cara, no chão. E sim, não tinha ninguém lá. E de repente nós, com Deus, isso não é para nós, é engano do homem, o homem está errado, o homem está enganado, não sei o que. De repente o telefone toca no meu bolso. Uau. Eu atendo, estranho, não conheci o número. É o Eric? Não, Deus manda falar que é para vocês sim. Uau. Falei, como assim, gente? Aí eu já fui atrás das moitas ali para ver se achava ok. Não tinha ninguém, Marquinhos. E aí assim, cara, debaixo de um temor, né? Aí eu entendi que era um temor já. E aí aconteceu que no outro dia a gente foi levantado como pastores, né? Cara, que momento, que sensação boa. A igreja pequenininha, ali na José Rezende dos Santos. Sim, do lado da escola da cidade. Exatamente. Foi muito bom. Marquinhos, a gente mais errava do que acertava, cara. Uau. A gente não tinha professor, né? Sim. Não tinha o Espírito Santo. Eu lembro que aquelas pessoas que estavam conosco em primeira instância não acreditavam. Não, nós vamos sair. Falei, cara, não tem o que fazer. Né? A dona Vidal, minha sogra, é número 1 até hoje, tá lá. Número 1. Eu falo que ela é o número 1 da igreja. Verdade. E ali começou ali, cara, trabalhando, né? Aprendendo, errando, tendo os desafios, né? E é interessante que Deus ele sempre trouxe para nós uma visão de expansão baseada não na visão do crescimento da igreja, mas na visão de fé, cara. Então, assim, quando Deus chegou e falou para Bia nesse momento, chegou a hora da gente mudar de ambiente. A gente não tinha um contingente de pessoas que comportaria a segunda unidade, a segunda igreja, que era na João Pinheiro. Certo, na João Pinheiro. E a gente falou, cara, mas a Bia falou, que Deus falou. Eu falei, então vamos atrás. Eu lembro que ela achou o cômodo, ela foi atrás, ela achou o cômodo ali do lado da babusca, você entende? E Marquinhos, é impressionante, nós começamos lá sem números, cara, de pessoas. Sim. Mas... Eu acompanho essa história, né? Eu sei o quanto, exatamente. Né? Mas a gente foi obediente a uma direção de Deus. Assim, e olhando aqui, né, para tudo isso que você tem falado, uma das coisas que eu vejo, né, na trajetória até aqui, você não teve medo com relação às decisões que você teve que tomar. Não. Eu olhando para você, né, todas as decisões que você tomou até esse instante, né, você... né, foi debaixo da direção da voz do Senhor. Marquinhos, eu sempre acreditei demais na direção do Senhor. Sim. E assim, é algo que às vezes as pessoas não conseguem interpretar na vida. Isso, vamos pegar esse gancho aqui pra gente poder somar com o propósito de muitas pessoas Depois a gente termina a história da igreja. A gente vai voltar, gente, a gente vai voltar, mas nós poderíamos pegar esse gancho aqui.
como as pessoas podem ouvir a voz de Deus para que elas possam viver a vocação e o propósito de Deus? Então, Marquinhos, assim, é algo que eu trabalho muito hoje lá na nossa igreja, na comunidade, cara. Porque, assim, quando a gente fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo, é algo que a gente não vê hoje as igrejas instruindo tanto acerca disso, né? Se você perceber, uma das primeiras coisas que aconteceu com o início da igreja em Atos foi o Pentecoste, né? Foi a expansão, né? Baseada na visão de Pentecoste, né? Que é o quê? A presença do Espírito Santo. Né? Então, se você olhar para a Bíblia diz que ele tira um coração de pedra, coloca um coração de carne, para que haja uma sensibilidade, para que você possa se mover e andar pelo Espírito Santo. Então, eu falo que hoje uma das responsabilidades que a igreja tem é aprender a discernir a voz do Espírito Santo, para que a gente possa se mover, né, baseado na direção. Eu falo para pastores, eu falo para a nossa liderança, eu falei, nossa responsabilidade, Marquinhos, é discernir tempos e estações. Sim. O nosso papel como liderança é só esse. Porque se você aprender a discernir tempos e estações, meu irmão, você vai onde Deus quer. Um exemplo, eu lembro disso. Né? Uma das últimas vezes que eu voltei lá de Guiné-Bissau, né? Eu lembro que lá é um tempo onde Deus fala muito comigo. E eu lembro que lá, né, Deus ele falou muito assim, passe a igreja para a Bia. Opa! Parece ser contramão, né? Sim. Aparenta ser contramão. Sim. Entendeu? E cheguei aqui no Brasil, fui conversar com o apóstolo. Sim. Liguei para ele, falei, apóstolo, vê essa nota no meu coração, porque é uma nota grande, né? Sim. E aí ele disse, que é jeito dele, né? Filhão. Ô, filhão. Ô, filhão. Ô, filhão. Se todo mundo, eu lembro dessa frase dele, se todo mundo entendesse isso, as igrejas seriam diferentes. Por que eu digo isso, Marquinhos? Porque ele falava para mim, porque assim, a dificuldade das pessoas é de passar o bastão. E algo que eu aprendi desde cedo, Marquinhos, é a passar o bastão. Sim. Eu brinco, eu falo que a igreja ela se torna boa quando eu não tenho tanta incumbência dentro dela. Sim. Você entende? Esse é o nosso propósito, Esse né? é o nosso propósito, que aí eu vou ter tempo para outras coisas. Só que ser guiado pelo Espírito, Marquinhos, ouvir a voz dele, cara, é uma decisão. Sim. Entende? A decisão é o seguinte, eu só vou conhecer a voz do Espírito se eu passar a confiar naquela voz que está me norteando. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje em se mover no Espírito é porque elas não confiam naquela voz. Certo. Ok? A voz de Deus, ela tem princípios e parâmetros. Ela anda sempre alinhado com a Escritura, com a palavra. Exatamente. Ela não vai ser contramão ao que Deus tem falado. Só que as pessoas, por ser naturais, entre aspas, porque as pessoas não entendem que elas são espirituais, se elas entendessem isso, Marquinhos, tudo que a gente fosse construir, a gente ouviria primeiro a nota, o que está dentro falando conosco, diretamente dentro de nós. E aí as pessoas elas têm medo de acreditar que aquela voz é do Espírito Santo. Sim. Como é que eu vou descobrir se é ou não? Executando. Você está entendendo? Então é um poder de decisão. Eu decido confiar naquela direção. Sim, obedecer. Exatamente. E se der errado? Boa pergunta. Tá tudo certo. Não era a voz do Espírito. Sim. E aí eu vou aprender a discernir claramente a voz de Deus e a voz que não é de Deus. Você entende? Sim. Que vai ser muito difícil de errar. Você entende? Certo. E hoje eu tenho entendido... Claro não isso? ficou claro. Eu tenho entendido que é necessário esse encher do Espírito. Né? Como Efésios capítulo 5 diz, né? Para a gente poder compreender qual que é a vontade do Senhor, que a gente seja cheio do Espírito, né? Porque, na verdade, o Espírito tem para nós toda a direção da verdade. É sobre isso. O Espírito Santo tem para nós toda a direção da verdade. Exatamente. Tá? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, porque ele conhece, ele sabe a mente de Deus, ele sabe o propósito de Deus para mim e para você. Um exemplo simples, Marquinhos.
se a gente tiver uma população, um meio de aglomerado de pessoas, eu vou discernir sua voz. Sim. Se você falar algo lá, eu vou falar, ó, o Marquinhos tá aqui. Mas por quê? Porque é a prática do relacionamento. Sim, da intimidade. Da intimidade, entendeu? Então, entenda isso. O que hoje as pessoas elas encontram a dificuldade é de ousar em acreditar que aquilo que está falando dentro dela é Deus. Tá entendendo? Porque Deus ele não vai falar fora, Deus ele vai falar no espírito. É no mais profundo. Sim. E aí as pessoas não sabem discernir o que é alma e o que é espírito. Então, se você tiver condição de discernir essa separação do sentimento, da decisão, do contraste entre o almático, né, e o espiritual, Marquinhos, não tem erro, cara. Sim. Não tem erro. Agora, sim, um outro detalhe que as pessoas acham que quando Deus fala, tudo vai ser leve. Opa. Não vai. Sim. Né? Eu lembro que ontem um irmão ligou para mim de uma outra cidade. Eu tô orando para ver se eu volto. Eu falei, não, meu irmão, você não vai voltar, não. Eu te proíbo. Porque se você orou e você teve a testificação que Deus estava te levando para esse lugar, então, só porque você está passando dificuldade, você vai querer voltar? Eu falei, não, meu irmão, Sim. você pode permanecer. Fique aí. Você está entendendo? Porque as pessoas, elas têm uma concepção romantizada da Bíblia. Eu tenho visto que as pessoas, eu acho que elas, às vezes, elas têm confundido muito a voz de Deus, né? Elas não têm percebido a voz, a direção exata que Deus dá pra gente. E às vezes eu converso com algumas pessoas e eu falo assim, ou Deus é bipolar, ou essa pessoa tem um problema sério. Porque de repente, né, Deus fala algo e passou 3 meses depois Deus mudou a direção. Mas você sabe por quê, Marquinhos? Não sei se seria um mérito entrar nisso, mas eu acredito que as pessoas estão ouvindo mais homens do que Deus. Sim. Você entendeu? Só que as pessoas elas não ouvem um homem, elas ouvem vários. Então é uma polarização, cara, de vozes que hoje a gente não consegue discernir o que é certo e errado mais. Você entende? Um exemplo, se a minha comunidade ou se a sua comunidade ouvisse somente a voz de um único pastor, você entende? Eu não sou centralizador, mas eu preciso que você entenda isso. Tudo seria diferente. Porque a gente encontraria uma comunidade, igrejas que seriam pacificadoras, teria paz dentro delas, pelo simples fato dela confiar, você está entendendo? Na direção de um pastor que tem um propósito ali. Certo. Entendeu? Porque qual é a função? Certo. Olha só, Efésios 4:11 fala o quê, Marquinhos? Que Deus levanta pastor, profeta, evangelistas, apóstolos e mestres para um único fim. Levar a igreja ao nível de maturidade, da varonilidade perfeita do Cristo. Ou seja, se a igreja entendesse que nós somos a tipificação de Cristo para que possa levar a igreja a um esse aperfeiçoamento. Exatamente. Tudo seria diferente. Você entende? Seria mais fácil. Sim. Entende? Só que com essa polarização hoje, até de redes sociais, nada contra. Você está entendendo? A gente percebe que existe essa pulverização de visão, de tudo. Então, isso torna o trabalho do Espírito Santo, às vezes, um pouco mais difícil. Só pegando um gancho, né, no que você está falando, as 7 cartas, né, à igreja de Apocalipse, é engraçado que a mensagem é dada ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, exatamente. Então a direção vem clara, muito clara, para o anjo da igreja. Exatamente. Então há uma responsabilidade. Há um peso de responsabilidade em nós com relação a essa mensagem, né? Sim. Que é entregue a nós. Exatamente. Nós temos uma responsabilidade. Exatamente. Há em nós, como líderes eclesiásticos, né, de uma comunidade, há um peso para nós. E aí, Marquinhos, quando você olha para isso, você vai perceber que às vezes as comunidades ou os pastores eles têm negligenciado a sua posição, o seu compromisso, né, de ser essa voz no meio de uma comunidade. Entendeu? Por quê? Porque às vezes, Marquinhos, até eles mesmos estão olhando para fora. Estão perdidos. Eles estão perdidos. Estão perdidos. Você entende? E é necessário silenciar também essas vozes. Sem dúvida. E só se silencia quando você se posiciona dentro daquilo que você crê que Deus te chamou. Sim, é verdade, viu? Porque, na verdade, Deus tem um modelo para cada um. Deus tem um modelo. Deus tem um modelo único
para todas, mas com uma multiforma de Isso, ação. a multiforma da graça dele de Exatamente, trabalhar. mas o governo é um só. Certo. E se a gente entendesse que há uma estrutura montada dentro das escrituras de Deus, Marquinhos, e a gente só repetir aquilo, cara, que tá ali claro para nós. Você não precisa inventar a roda. A roda já foi inventada. Sim. É só repetir toda a estrutura que Deus deixou ali escancarado maravilhosamente para nós. Você vai ver que existe uma estrutura eclesiástica perfeita para se cumprir, cara. Amém. Glória a Deus. Perfeita. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Se sujeita ao Espírito. Sim. Né? Sujeitar ao Espírito. E o Espírito Santo, ele te dá a direção daquilo que é verdade para a tua vida. Sem dúvida. É isso. Para nós não falta direção. Não. Apóstolo, para nós não falta direção. Acredito que não. Para nós não falta entendimento, para nós não falta clareza. Eu acredito que não. O que falta em nós é nós nos dedicarmos a ouvir a voz do Espírito. Sem dúvida. Marquinhos, assim, confesso para você, meu amigo, que o que a gente vê hoje, porque assim, acaba que a gente lida com algumas outras igrejas, né, denominações, tudo, e a gente percebe a preocupação das pessoas não em cumprir o propósito que Deus tem para cada uma, mas em ser relevante, ser vista. Eu acho que eu não soube expressar isso, mas assim, como se a igreja dele tivesse que ser talvez boa ou numerosa, semelhante a outra igreja que... Você está entendendo? Será que seria uma... As pessoas parece que elas querem provocar isso em nós, uma comparação? Eu acho que sim. Sobre isso, seria isso. Na verdade, Marquinhos, se você vai ver, cara, isso aí, cara, sucumbe o agir de Deus. Meu Deus. Você entende? Por que eu falo isso? Porque assim, meu irmão, é muito simples. Igual eu falei, o governo, a estrutura é uma só. Mas a multiforma dele, ela vai trabalhar de uma diversidade absoluta. Aquilo que Deus vai fazer na seara de Deus, ele não vai fazer pela cruz. Você entende? Mas se você olhar a estrutura da pela cruz, ela se conecta com a estrutura da seara. Sim. Ou seja, se a gente entendesse toda essa estrutura... Essa junção. Tudo se É como uma pizza, né? Cada um pedacinho completando o outro, Exatamente. né? Uma parte. Só que, exemplo, eu não posso querer ser pela cruz. Sim. Tá entendendo? Como várias pessoas já chegam para dizer, ai, deixa eu ser seara. Eu falei, não, filho, nunca seja você. Você entende? Por quê? Porque a ideia não é essa. A ideia, Marquinhos, é a gente se unir na diversidade, construindo uma unidade de estrutura. Porque existem pessoas, Marquinhos, que vão se identificar com a sua comunidade, com a sua história, com a sua relevância. Entende? Tem pessoas que vão identificar com a minha, como vão identificar com outras. Sim. E essa é o agir. Multiforma. A multiforma. E aí o Espírito Santo, Marquinhos, ele trabalha aí. Olha só que legal, cara. Nossa, nós estamos indo mais profundo, né? Vamos embora. A Bíblia ela fala de vários eventos, várias festas judaicas. É engraçado que todas as festas judaicas eram festas familiares, fechadas. A Páscoa era uma festa que a Bíblia falava, olha, entre para sua casa, entendeu? Celebre ali com a sua família. A festa também das tendas, fugiu o nome aqui agora, dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Do tabernáculo, Sim, beleza. festa. Mas a festa do Pentecoste, ela foi uma festa inclusiva. Olha que maravilha, o Espírito Santo aguardou o momento certo para se revelar no meio da diversidade, cara. Sim. A Bíblia diz que lá existia de tudo, escravos, brancos, negros, mesos, tá entendendo? Então você olha que o Espírito Santo ele queria alcançar todos. Você entende? Então, Marquinhos, sendo assim, eu preciso olhar para a estrutura que Deus está fazendo e entender que essa estrutura que Ele está construindo, ela vai ter uma diversidade. Sim. E a gente aprender a respeitar, porque quando eu encontro essa paz de enxergar que Deus está trabalhando em mim para um contexto de comunidade, você está entendendo? Eu consigo ter mais paz e liberdade para poder encontrar dentro de mim uma direção do Espírito Santo. Certo. Porque às vezes onde eu quero chegar? Às vezes o Espírito Santo está me puxando para fazer algo aqui, mas como eu estou seduzido por luzes, eu estou forçando a resistindo para ir contra aquilo que o próprio Espírito Santo está tentando me comunicar. Ótimo. Perfeito. Você entendeu? Então eu preciso tomar esse cuidado.
Porque a vontade dele, ela é soberana. Porque é Deus. Então eu preciso aprender a respeitar esse tempo e essa estação que o próprio Senhor, através do Espírito de Deus, ele tem feito sobre as igrejas. E se eu não entender essa estrutura, eu não ouço ele. Uau. Entende? Sim. E é para isso que entra o apostolado agora, né? Restaurando Certo. essa cultura de igreja. Ótimo. Nós vamos falar sobre isso, viu? Sim, fica bom. Nós vamos falar sobre isso. Acho que eu tô... Vou até perguntar pro diretor. Ô, diretor, quanto tempo nós temos aí ainda, hein? Meu diretor, 30 minutos. Ainda tem muito assunto. Vamos voltar lá na João Pinheiro. João Pinheiro. Senão nós vamos perder. Então, e aí quando nós fomos para João Pinheiro, a gente não tinha um número de pessoas que era suficiente para preencher o espaço daquele. Mas nós fomos obedientes. Houve uma direção, ok? E olha só que legal. Aí de lá nós ficamos lá um tempo, né? E quando Deus trouxe ao nosso coração, mude de novo, porque a gente foi obediente lá atrás, a gente não teve dificuldade de obedecer. Porque nós fomos para um espaço de 1.600 metros, aonde a gente não tinha um número suficiente de pessoas para poder preencher o espaço de 1.600 metros. Mas como lá atrás eu estava num espaço de 30 pessoas, que cabia 100, que depois eu fui para um de 100, que não tinha nem 30, e aí depois nós alcançamos um contingente de pessoas, que aí Deus leva a gente para um ambiente de 700 pessoas. Sim, uau. Tá entendendo? Que não tinha nem 100. Então a gente não teve dificuldade em crer, olha só, é isso que eu tô te falando. Sim. Em aprender a ouvir a voz de Deus. Porque a gente sabia que lá atrás a gente já foi treinado por ele para isso. Sim. Você entende? Então da João Pinheiro, nós já fomos lá para a Avenida Mato Grosso. Né? Debaixo de muita dificuldade, porque eu lembro que na época nós tínhamos logado um cômodo que era literalmente uma bagunça, e aí Bia com a visão dela... Tipo um pombal? Um pombal, né? Aí a Bia com a visão dela, isso é em outro lugar, antes de ir para Mato Grosso, tá? Aí a Bia, com a visão dela, ela vai e pega e começa a orientar, porque o cara falou, eu alugo para vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu pago a reforma. Beleza. A gente teve lá na Rua dos Pereiras. Lá, eu tive lá orando com vocês. Exatamente. Lá era um pombal. Um pombal. E só que o negócio ficou bom. E aí o cara de um aluguel foi para 3x o aluguel. Você entende? Eu falei, a gente não dá conta. E aí a gente entrou em desespero, Marquinhos. Nós perdemos a noção, cara. Sabe? Baixamos. Falei, opa. Mas Deus falou. Aí um dia a Bia levantou, falei, Deus falou. Vou atrás. E a Bia mexeu e achou aonde a gente está hoje. Você entende? Olha só. Uau. Entendeu? E aí a gente foi. O outro pombal. Entendeu? E eu lembro que às vezes eu guardo uns vídeos da época. Até você tem que falar o que é pombal, né, gente? Você chegava lá no prédio, só tinha pombo. Só tinha pombo. Só tinha pombo. E a sujeira deles. E sujeira deles. E aí a gente olhou para aquilo e falei, cara, bora, a gente não tinha dinheiro para reformar. E eu lembro, Marquinhos, que a gente gastou uma grana lá e no final da obra a gente falou assim, cara, da onde que saiu isso? É sempre assim, né? Sempre assim. É sempre assim. Né? Hoje nós já reformamos, saímos de uma reforma agora lá, de uma direção que é até interessante de falar. E lá nós fomos, não tinha, cara. Eu lembro que nos primeiros cultos que a gente fez nesse espaço, a gente colocava 100 cadeiras, ficava aquele trenzinho lá no meio, assim, michuruquinha, assim, perto de uma extensão enorme. Uma dimensão enorme. Uma dimensão enorme, entendeu? Mas confiando. Sim. Você entende? Então, essa, entre aspas, foi a nossa jornada. Certo. E aí eu lembro que um dos fatos, depois da gente mudar para lá, foi uma pessoa aí, um amigo meu, né? Falei, Eric, vamos conhecer outra pessoa, o apóstolo Alberto. Você lembra disso? Sim, lembro, você perfeito. Foi comigo lá? Não, né? Não. Acho que foi eu, Bia e outra pessoa. Exatamente. E ali, naquele momento, né? Você tinha dado um norte. Sim. Não, Eric, você não é pastor. Pelas evidências. Falei, beleza. Então, o que eu sou? Né? E eu lembro que uma vez nós estávamos numa aula de imposição de mãos, lá do Rema. E aí nós estávamos com o profeta Railson lá. Profeta Railson. E ele, no meio de todo mundo, ele grita, você não é pastor! Daquele jeitão deles. Você não é pastor!
Cara, eu falei, o que eu sou então? Que eu sou? Meu irmão, eu baixei a crista. Eu dei uma murchada. E passou 3 meses, cara. Ele não falou mais nada, só falou isso. Sim. Falei, pronto, tô fazendo tudo errado. E o temor a Deus, né? Aí vem o Ranilson. Cara, você tá amuado até hoje por causa daquilo, né? Falei, o cara grita que eu não sou pastor. E aí, naquele jeitão dele, dá uma gargalhada, assim. Sim. Falei, não, ele não tá querendo dizer que você não é pastor, porque você é apóstolo. E que você não era pastor, só que ele não terminou, né? Sim. Falei, não, e aí ele me deixou desesperado. E aí eu lembro que quando a gente foi lá em Embu, né? Eu até o apóstolo conversando com a gente, muito tempo, muito bom. E ele falou, ó, nós precisamos consultar a Christian International, né? Pegar, tipo, a aprovação. E eu louvo a Deus por tudo isso, cara. E esse processo. Há um respaldo, né? Há um respaldo. E não é algo feito de forma aleatória. E ali eu falei, tudo bem, apóstolo, então vamos fazer o seguinte, pode ser aqui mesmo, escondidinho. Ele falou, não, filho, tem que ser para as pessoas te ver. Eu falei, ai, meu Deus. Falei, tá bom. E aí a gente marcou, uma vez que a gente trouxe o David Leonardo, foi um carnaval, se eu não me engano, uma sequência do David Leonardo, e aí teve o culto do domingo, que ele veio. Outra semana ele veio. E a gente... Não, na verdade, ele veio no mesmo final de semana. No mesmo final. Foi um trem assim. E ali ele nos ordenou como apóstolos. E, Marquinhos... E como foi essa transição do pastoral, né, para o apostólico? Então, Marquinhos, é uma coisa bem interessante, porque o que acontece, o que eu penso e vejo, né? As pessoas, elas entram nessa, porque assim, na verdade, quando a gente é levantado ou consagrado, nós não estamos se tornando, nós só estamos evidenciando aquilo que já é nítido na vida da pessoa, você entende? Então, nós só estamos equipando, colocando a roupa certa para aquela jornada. Mas a evidência já está sobre ele. Só que eu acho que ninguém entende isso. É muito difícil a pessoa entrar num propósito de um ofício, de uma ordenação, né? E ele sempre carrega essa responsabilidade. E agora, né? O que vai ser? Cara, continue. Só tem uma unção agora específica sobre você que vai te facilitar a coisa. Mas a evidência, a gente não levanta para ser, a gente levanta porque é. Você entende? E às vezes as pessoas elas não entendem isso. Entende? Os sinais estão ali, as evidências estão ali. Certo. Entendeu? Só que até a gente entender, né, a gente sofre. Porque as pessoas talvez confundem como uma promoção, não é uma Exatamente, promoção. nunca foi. Mas para mim, os 5 dons ali, os 5 ministérios dados por Jesus, para mim são ofícios, cara. Sim. Entendeu? É o quê? Serviço. Certo. Entendeu? Então eu não consigo ver como um título. Até lá na nossa igreja, a gente não trata isso como título, a gente trata como um ofício. Entendeu? E a ordenação, o licenciamento, é eu te entregando as armas específicas para aquele ofício. Você entende? Mas que, sem uma estrutura como essa, a roda não roda, não gira. Você entende? Então, assim, é como se fosse vou usar uma forma bem secular, né? É como se fosse uma empresa. Eu preciso do CEO, eu preciso do gerente, eu preciso do vendedor, mas se eu não tiver o vendedor, o gerente não serve. Tá entendendo? Eu preciso ter essa estrutura bem equilibrada dentro da igreja. Não é uma forma como uma pirâmide, né? Não, nunca. Não, a gente anda do lado. Somos iguais. E nem algo que é vertical, né? A gente precisa olhar isso de uma forma muito horizontal. Marquinhos, não há até diferença. mesmo a palavra que o apóstolo Paulo ele usa, né? A palavra primeiro, né? Quando ele usa, que ele colocou primeiro os apóstolos, a palavra ali, né? É próton, né? É o primeiro um lugar de ordem, só para colocar ordem, né? De chegada, né? Do acontecimento. Isso, do acontecimento. Porque assim, para nós, pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre, para nós somos todos iguais. Não há uma diferença. O que talvez poderia diferenciar o Eric hoje e a Bia é que são os anjos daquela casa. Mas entre ofícios não há diferença nenhuma. Certo. Hoje eu posso falar que eu entendi o meu ofício. Hoje eu posso falar que eu sou o guardião da visão. Pronto, é isso. É isso. É o anjo. Eu sou aquele que
né? Estou me ajuda aí, fugiu a palavra, presidindo. Presidindo. Isso mesmo? Né? Governando ali a visão. Sim. Tá protegendo a visão. Pronto. Talvez seja essa a palavra certa. E eu acredito, Marquinhos. Então é isso hoje que a gente faz, cara. Entendeu? E só que, exemplo, hoje, olha que coisa interessante. Hoje na nossa igreja, nós temos 2 apóstolos. Aonde você viu isso em algum lugar? Tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas, elas acham que tem que ter um só. E, na verdade, sendo um ofício, cara, eu preciso reconhecer nos outros aquilo que está realmente sobre eles. Certo. Porque se eu inibir um chamado de uma pessoa, eu vou ser cobrado disso. Então, se há profetas na minha casa, eu preciso reconhecer. Se há apóstolos, eu preciso reconhecer. E aí existe, é um jeito meu, metafórico de falar, tá? Se há uma engrenagem que ela funciona, Marquinhos, e ela tem que girar, meu filho, Sim. então eu tenho que fazer ela rodar. Esse é meu papel, de discernir essa engrenagem rodando, você entende? E fazendo acontecer. Ótimo. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu vou pegar aquele gancho, não vou pegar o gancho nada, eu vou pegar o assunto que nós começamos, né, a falar sobre medo, né, de decisões. Você, quando transicionou da sua área profissional, né, e você foi para o ministério integral, Horrível. como foi? Me Foi conta, horrível, cara. conta aí um pouco, né? Foi horrível. Tá? Porque eu quero confessar para você, eu tô nessa luta até hoje, tá? Exatamente. Só que hoje, igual eu falei com uma pessoa hoje, eu falei, cara, hoje eu posso falar, eu tenho propriedade para te falar. Sim. Você entende? Por quê, Marquinhos? Porque quando eu vivi isso, eu não tinha propriedade. Então talvez era necessário, talvez não, foi necessário eu passar por tal processo. Por quê? Porque hoje eu posso falar, cara, vai sobreviver. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Existe... Vai sobreviver, viu, meu irmão? Mateus 6, ele deixa muito claro da suficiência. Se Deus ele consegue vestir bem os lírios do campo, quanto mais os filhos dele. A grande questão é que a gente não consegue crer. Olha, cara, isso é pesado, cara. Mas a gente às vezes não consegue crer que Deus é suficiente para manter a gente. Só falar uma coisa aqui. Talvez as pessoas não te conhecem, né? Porque, na verdade, você foi o tampa... Ah, eu já não sei. Não, você foi Aí eu sei que tá dizendo. você foi o cara, né, da cidade de Uberlândia, com relação à questão da fotografia, casamentos. Vamos dizer que estava entre os 3 melhores. Você tava lá na tampa, né? Então, assim, largar E eu tudo larguei, isso... E foi largado, a título de informação, no auge. No auge. Eu tinha casamentos marcados na Itália, tinha tudo já, as coisas tudo marcadinho. Cumpri com todos. Cumpro até hoje, que fico com algumas coisas, não na área de fotografia, mas de entregar material, fica remanescentes. Tenho até hoje ali para honrar as pessoas, tudo certinho, conforme os princípios nossos. Mas, Marquinhos, é aquela velha máxima que eu te disse, cara, eu tenho uma dívida com Deus. Então, eu lembro que eu estava em uma conferência em Águas de Lindóia, eu não sei se você estava nessa conferência, e eu lembro que o pastor Edilson de Lira, de Petrolina, né, teve eu não lembro quem apresentou ele lá no palco, no altar, falou, olha, esse aqui é um médico e ele abriu mão da medicina para poder servir o reino e hoje ele é somente pastor. E cara, na hora, eu estava sentado lá no fundo, a Bia tinha levantado para ir no banheiro e eu lembro que na hora Deus falou audível no meu coração, ele falou assim, chegou sua hora. Nossa. Agora é sua vez. Meu irmão, eu desmontei. Eu lembro que o apóstolo Clênio estava lá comigo e vários pastores, que eu conhecia a maioria lá. Eu chorava, cara, igual criança, compulsivamente. Eu acho que as pessoas não estavam entendendo. E eu saí dali daquele ambiente, porque eu estava dando um show lá de choro. E eu lembro que eu fui em uma praça que tinha de frente ao hotel e fiquei ali, cara, chorando, porque Deus tinha falado. Olha que loucura. E aí, quando eu chego em Uberlândia, né, o meu cunhado, ele sonha comigo. Sim. Ele fala assim, Eric, eu tive um sonho com você, e eu vi que você tinha chamado um monte de fornecedor da sua área e comunicado que você ia parar.
Meu irmão, meu cunhado Deus. era católico, não é católico, sabia de nada, eu tinha acabado de chegar da viagem. Aí eu entrei em parafuso, cara. Como Deus usa quem Ele quer, né? Entrei em parafuso. E aí eu tinha uma funcionária muito proativa. Ela falou assim, então vamos fechar tudo agora. E eu falei, vamos. Olha que loucura. Meu irmão, eu entrei numa crise, cara, financeira. Porque nós queríamos ser imediatistas naquele momento. Eu acho que, entenda isso, eu acho que existe processos e processos. Sim. Mas para você, Não. precisou ser assim? Não. Ou Aí, não? Eu fui desconstruindo, gastei ali 1 ano, fui desconstruindo, mas sempre focado na palavra, naquilo que eu tinha recebido. Desconstruindo, aí eu fui dispensando as pessoas. E eu lembro que a última pessoa que eu tinha mais carinho, a Luanda, Do Toniel. Toniel, falo tudo errado aqui, né? Que era uma funcionária de 11 anos. E aí eu fui ao monte uma noite. Falei, pai, só faltou ela. Como é que eu faço? Porque eu tenho um carinho, eu tenho um respeito, uma admiração por ela absurdo. E eu não quero demitir. Marquinhos, no outro dia cedo, ela chegou lá no estúdio, chorando. Preciso falar com você. Falei, ai. Falei, eu preciso pedir conta. Nossa. Falei, o quê? Ela falou, porque ela fazia faculdade, né? E eu arrumei um estágio na minha área. E eu vou precisar de te deixar. E Marquinhos, ela chorava. E eu ria, cara, dando gargalhada na frente dela. Ela aqui chorando, eu aqui rindo, rachando a gaita, feliz. E eu expliquei pra ela, lógico, falei, Luanda, eu orei ontem por isso, filho. Eu orei ontem por isso. E aí, assim, você vê que Deus estava no processo. Você entende? E aí eu fui desconstruindo. Entrou a pandemia, né? Ficou alguns trabalhos remanescentes. Cara, eu consegui esperar. Foi desafiador. Tá entendendo? Eu lembro que um dos últimos... Isso tudo foi no boom da pandemia, no meio da pandemia. Sim, né? E aí eu lembro que um dos últimos eventos eu fui embora para casa, porque assim, todo mundo perguntava, Eric, qual é o segredo? Eu falei, cara, eu faço para Deus. Eu faço para Deus. E aí nesse dia eu fui embora, Marquinhos, pedindo perdão para Deus, cara. Porque eu não tinha feito para ele. Eu tinha feito para homens. Nossa. Entendeu? E aí eu falei, não, agora deu, não dá mais. Entendeu? E aí, nos últimos momentos, essa é a parte importante. Eu ia pro estúdio, apagava fogo. Aí eu olhava para a igreja, fogo tava lá. Aí eu falava, então vou para cá agora. Aí eu apagava fogo na igreja, falei, ufa. Aí eu olhava pro estúdio, fogo pegando lá. Aí ficava assim. Aí chegou uma hora que eu tava tão exausto, que eu falei, cara, eu vou precisar de confiar em Deus. E aí, Marquinhos, eu falei, deixa o estúdio pegar fogo. Sentei na minha poltrona, na minha cadeira, coisa que para mim é um desafio. E falei, daqui eu não saio mais. E Marquinhos, o fogo apagou sozinho. Sim. Do jeito de falar, né? Não tem fogo, né? Tá entendendo? E aí, cara, hoje eu posso te falar com propriedade. Porque, assim, o maior medo nosso é a subsistência. É o que vai manter a gente. Mas, Marquinhos, é impressionante. Deus, ele supre, cara. Deus supre. Teve... não muito tempo, diante do tempo da obra lá, né? Porque foi uma obra muito grande, né? Eu cheguei e falei, eu ia falar, porque hoje a gente tem funcionários na igreja, a gente tem pessoas contratadas, né? E a gente trabalha com uma empresa chamada BPO, que ele faz toda a assistência. Então a nossa igreja, ela é 100% auditável. Ela vive 24 horas sendo vigiada. Isso é algo que a gente decidiu em todas as nossas igrejas. Certo. Trabalhar pra proteção de vocês. Exatamente. Minha, né? Nossa. E aí, nesse dia, eu falei, cheguei a mandar mensagem, comecei a digitar no telefone para a Fran, pede para dividir meu salário em frações para não pesar para a igreja. Na hora, Deus falou comigo, você está duvidando que eu consigo pagar? Aí eu mandei no Fran, é integral, pode mandar tudo, não preocupa não. Por quê, Marquinhos? A gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, filho. Uau. Entendeu? E Deus foi muito claro. Você está querendo falar que eu não dou conta de pagar? E Marquinhos, Deus é fiel, filho. Sim. Deus é fiel. E eu falo, se há uma palavra de Deus, confie. Sim. Se não há, espere.
Certo. Tá entendendo? Mas se há, pode confiar, cara. Ele é fiel. É sobre isso. Deus é fiel e Deus nos chama para andar sobre a sua palavra. Eu gosto de dizer que Pedro não andou sobre as águas. Exatamente. Pedro andou sobre a palavra, né? Exatamente, Marquinhos. E é sobre isso. O Senhor nos chama para andar. Existe uma voz que nos chama para andar, assim, né? cara, eu saí de uma realidade financeira, fui para outra, 4x menos, na época. Mas, cara, é impressionante. O Senhor te sustentou em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo, Marquinhos. E assim, diga-se, se você falasse, Eric, você voltaria? Nunca. Sim. Não tomaria essa decisão. Porque o melhor lugar que existe hoje na face da terra, Marquinhos, é ficar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Uau. Não existe outro lugar. Eu te falo isso com propriedade. Amém. Glória a Deus. Olha, gostaria que você falasse, antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você falasse sobre a missão em Guiné-Bissau. Sim. E também a tua viagem, né? Para a Europa. Tá. Então, Marquinhos, hoje nós temos um trabalho, né? Esse projeto ele começou há 3 anos atrás, né? Diante de um anseio da Laura, né? De ir fazer missão. A Laura é Laurinha, né? Laurinha que é a Laurona, né? Bênção de Deus. Casada hoje, tudo. E a gente teve uma conexão, uma cristocidência, né? Em um momento a gente conheceu a missionária Francisca aqui em Uberlândia. E nesse momento a gente marcou um almoço. Foi algo que Deus falou no meu coração. Conecte com ela. Só isso Deus falou. Em uma reunião do Compaz. Entendeu? Uma vez que ela veio há 3 anos. E aí, Marquinhos, é a obediência. Pedi para uma pastora, falei, marca um almoço com ela. E para não ir sozinho, no meio de 2 mulheres, né? Chamei a Bia, não vou não. Falei, Laura, então vai comigo. Mas eu já esperava que ela falasse não. Ela falou, vou. Falei, então vamos. E aí sentou a dona Francisca de frente à Laura e eu sentei de frente à outra pastora, a pastora Simone. Cara, fiquei perdido lá. Elas, só as duas. Laura e dona Francisca. Sim. Laura e dona Francisca. Você só foi um ponto de conexão. Exatamente. E aí, nesse tempo, a Laura estava fazendo 18 anos nessa fase. E aí, né, Deus já tinha dado 1000 palavras. Eu lembro que uma vez, Marquinhos, entenda isso, Deus abriu minha visão e me mostrou ela no meio de um monte de criança, de um monte de moreninho, assim. E eu falei, no meio do culto, eu parei e falei, Laura, eu te vejo no meio de um monte de criança. Ela falou assim, Deus me livre. Olha. Falei, tudo bem, passei o recado que Deus me deu. Que eu estava com o coração fechado. E ali, nesse dia, depois do almoço, fui lá na fazendinha. Ela estava entrando no carro, ela olhou para mim. Falei, eu quero ir para lá. Uau. O quê? Como assim? Falei, Laura, é a África, minha filha. Ela falou, pai, eu quero ir. Eu quero ir para lá. E Marquinhos, aí o que Deus falou? Porque meu coração apertou. Sim. Não fechou, ele apertou. Pai, ela falou assim, ela emancipou, ela é minha. Pronto. Falei, pronto. Aí chamei o Clens. Falei, cara, você vai com ela? Falou, eu vou. Eu não fui. Sim. Eu não tinha ido. E ela falou, eu vou ficar 6 meses lá. Falei, não, vai ficar 6 meses não, você vai ficar só 3 meses. Eu lembro que ela foi dia 10 de novembro. E eu falei, pronto, eu vou desmontar, que é um grude comigo. Falei, não que eu deixar ela no aeroporto e ela entrar pro embarque, eu vou desmontar. Marquinhos, é de Deus, cara. Na hora que ela entrou, despedimos. Cara, veio algo, uma paz. E eu lembro que nesse momento que o telefone tocou, um pastor, amigo nosso, que era aqui de Goiânia, morando na Inglaterra, me ligou. Falei, cara, eu preciso te conectar com um casal de pastores aqui. Você precisa dar uma força aqui. Nossa, na hora que você estava enviando ela e Deus estava te conectando com outra... Na hora. Eu virei as costas do telefone. E Deus tem uma trama mesmo, né? Meu irmão, a gente tem que aprender a confiar. E ali naquele momento, né? Beleza, começamos a se conectar, beleza, tal. E tem uma igreja linda lá em Londres, que chama Accept. É uma igreja maravilhosa. Pastor Diego e pastor Alessandra e Capelete. E aí, tá, beleza, não tinha pretensão de ir. E aí o Clens foi e ele voltou, ele ficou poucos dias lá.
E a Laura ficou sozinha lá. Eu falava, cara, que cenário é esse que eu tenho na minha cabeça? Eu lembro que em dezembro eu estava na minha sala orando e Deus falou assim, vai. Vai. Falei, E aí, beleza. O que nós fizemos? Né, eu tinha uma agenda para cumprir na igreja, uma igreja aqui local, que era um culto de primícias. Então, acabava 7 dias, no 8º dia eu estava embarcando. Sim. Fui para Lisboa, né? A gente tinha pastores lá, até nós, pastor Paulo Isaac e a Jéssica, morava lá. De lá, nós subimos para a Inglaterra, ficamos lá 5 dias, tratando de circunstâncias lá, voltamos para Portugal e de lá nós embarcamos para Guiné. Marquinhos, eu lembro disso, na hora que a gente estava descendo, cara, a gente você voa 4 horas sobre o deserto do Saara. Uau. É só areia, não tem nada. Falei, cara, se esse avião cair aqui, nós estamos lascados agora. E quando a gente estava pousando, Marquinhos, em Guiné, eu falei para Deus, falei, pai, o que eu estou fazendo aqui, cara? Porque não era o meu coração. E na hora que nós pousou, cara, abriu a porta, veio aquela força espiritual. Não boa. Meu Deus. Pesada. Puf, e aquele calorzão, aquele bafão. E aí, eu descendo as escadas, eu olhava assim, artilharia, ponto 50 ali, normal. E o aeroporto sitiado, né, porque as pessoas não entram no aeroporto. E eu, com visto, na primeira chegada, eu fui barrado já. Eles me levaram para a sala lá e falei, não, mas o visto tá aqui. Mas eles têm o jeitinho deles, né? Deles lá. Hoje eu entendo tudo já. E aí eu lembro, cara, que quando eu saí, porque aí o Clêncio saiu de boa, porque aí o Clêncio voltou comigo, né? E aí, na hora que eu vi a Laura lá na frente, cara. Nossa, e Deus. assim, uma africana já. Vestido, cheio de cabelo já, todo trançado, Laura ali, chinelão no pé. E, cara, foi maravilhoso, assim. E aí a gente como ela se adaptou a isso, né? Total. É a morte de saudade de voltar lá. E aí... É por Deus mesmo, por né? Deus, É por Deus. E aí, assim, quando eu cheguei lá, isso é muito importante, Deus falou assim, fica calado, em silêncio. Marquinhos, eu fiquei 3 dias sem falar nada, assim, conversando de boa, mas sem expressar nada, cara. Porque eu lembro que a gente tava pra ficar 21 dias lá. Nada. E aí chegava missionário lá, cheio de coisa, batia palma, cantava musiquinha e nada. Até no 3º dia Deus falou assim, não é isso que eu quero, não é isso fazer missão. Isso não é missão para mim. Certo. Porque o povo era safari fotográfico, só ia lá para tirar foto. E Marquinhos, cara, comecei um trabalho lá, de governo. Uau. Não tinha jeito, era a minha cara. Aí, como era um espaço delimitado, que era o orfanato, eu falei, galera, daqui para dentro é reino de Deus. Daqui para fora é África. Aqui, aí eu fui explicar para eles a Bíblia, né? A embaixada do reino celestial. Aqui, então, tem que ter ordem, entendeu? Como seria o reino. E eu fiquei 21 dias trabalhando isso neles, tanto lá no Quelele, que é um orfanato, e aonde é o outro, que ficava os maiores, que é no bairro São Paulo, que é 5 quilômetros de caminhada. Então eu ia e voltava a pé todo dia, no meio da galera, tudo. Então assim, você vai ficando próximo, você vai ficando, né, íntimo lá e as pessoas já vão te respeitando. E aí, diante disso, aí hoje eu já tenho tipo cidadania lá, tem carteira de motorista. Que coisa boa. Nunca dirigi, nem tem coragem de dirigir lá, mas tem tudo lá. Então hoje eu entro e saio sem restrição nenhuma lá, entendeu? Sem questionar nada. Só que, Marquinhos, o que nós construímos lá... e aí nos últimos dias, cara, Deus falou comigo, construa um orfanato novo. Sim. Falei, cara, eu não sei construir nada, nem Lego. Tá entendendo? Sim. Mas eu acho que essa é a graça de Deus. Certo. Trabalhar em improvável. E não falei nada pra ela. Peguei o projeto, trouxe pra cá, cara. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não posso sobrecarregar a igreja com isso. Marquinhos, nós estamos hoje lá 60%, 70% do projeto construído. Para 100 crianças. Que lindo. Já construímos as 2 estruturas, mais a cozinha, a lavanderia, a despensa. Já fizemos tudo, cara.
Que lindo. Né? Era para ter ido já esse ano, não fui ainda, porque as passagens ficaram exorbitantes. Mas até outubro eu estou voltando. Que coisa boa. Conseguimos já levantar um recurso Sim. para poder tentar chegar num ponto de... E as pessoas que queiram ajudar nesse projeto? Marquinhos, hoje eu tenho uma conta que eu não a uso. O Pix é Fala aqui para nós nessa câmera aqui. Doibissal, de doação, doibissal, @mc, de Ministério Cristão, Seara de Deus com S, né, .com.br. Qualquer valor, gente, qualquer valor, Marquinhos, ele é 100% voltado para a construção do orfanato lá. Ótimo. Tá? E diga-se de passagem, é voltado para a construção do orfanato. Aí você vai falar assim, Eric, mas você é radical. Sou, porque foi o que Deus falou, construa o orfanato. Então, esse recurso é para a construção do orfanato. A gente não ajuda as crianças com esse recurso. É para a construção. Para a construção. Aí, se existir pessoas que querem contribuir para as crianças, aí é mais fácil falar comigo, porque você já comunica o valor certo, para a gente separar isso, para a gente poder enviar. Um exemplo, hoje a gente recebeu uma demanda lá de enviar, colocar as crianças em cursos técnicos. Porque da outra vez que eu fui, eu coloquei em curso, porque lá há uma escassez, né? Sim. Então, ou é mestre de obra, ou é canalizador, que é o encanador nosso, ou chefe de cozinha, que não é um padrão nosso, tá entendendo? Então, aí eles pediram hoje se a gente poderia contribuir para poder colocar jovens, que já são jovens, né, nesses cursos técnicos que existem lá. Aí, com certeza, o que a gente faz? A gente vai atrás dos empresários, vai atrás de pessoas que têm esse coração doador. Sim, você que é empresário, né? Venha ser parte disso. Com certeza. Venha ser parte dessa obra. E meu irmão, é uma semente, cara. É uma semente. É uma semente muito bem E é uma empregada. terra muito fértil, né? Que Cara, pessoas... A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar das órfãs e dos vivos. Exatamente isso. Então, assim, eu acredito que isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Você entende? É isso. Glória a Deus. Gente, nós estamos chegando aí ao final desse podcast. O primeiro episódio... Não, vai ter mais, vai ter continuação. Vem Vocação em Movimento. Viu? Você aí faz os 3C, compartilhe, comenta e curte. E é isso aí. Se inscreva nesse canal. Tá? Que o Senhor tem muito aqui para você. E, Eric, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra. Eu vi que você lidou muito com medo. Sim. Você tem autoridade para falar sobre isso. Talvez tenha alguém que esteja enfrentando nesse momento medo, né, com relação a uma decisão. Eu lembro, Marquinhos, que teve uma situação dentro do ministério que a gente precisava tomar uma decisão extremamente radical. Estava doendo muito em mim. E eu lembro que com a Bia, tomar aquela decisão seria algo muito simples para ela. Ela estava muito convicta. E aí eu fiquei mal, cara. Mal. Aí eu lembro que um dia, eu conversando com a psicóloga, que a gente hoje tem um atendimento psicológico lá, né? Fica prontidão. Ela olhou para mim e falou assim, Érica, a Lorena, ela falou assim, Eric, para a Bia tomar essa decisão seria fácil? Sim. E para você seria fácil? Não seria fácil. Ela falou, mas você tomou a decisão? Tomei, sim. Eu falei, então quem é mais forte? Você ou ela? Eu falei, uai, boa pergunta. Eu. Porque eu venci o medo. Então, queridos, é isso que a gente precisa entender. Que mesmo tendo medo, sabe? A gente precisa acreditar nas tomadas de decisão. E é isso que eu faço hoje. Entendeu? Eu sou uma pessoa emocional. Eu sou muito emocional, né? Então, assim, e às vezes eu me pego em momentos como esse, eu preciso entender, né? Eu brinco, tá? Eu falava assim, quando a gente era criança, a gente tinha medo das coisas, né? E às vezes você dormia lá e às vezes sonhava que tinha uma assombração, um bicho debaixo da cama, e você gritava, mãe. O que ela fazia? Ela ia lá e fazia o quê? Acendia a luz e falava, olha debaixo da cama. Sim. Tinha alguma coisa? Nada. Então, às vezes, o que a gente precisa é só acender a luz, cara. Para poder entender que os nossos medos é somente uma pré-disposição a algo que nem aconteceu. Uau. Entendeu? Sofrendo antecipado por algo que nem aconteceu. Então, em frente. Vai até o fim. Em frente de um medo. Em frente.
Porque Deus não nos deu um espírito de medo, Nunca, né? nunca. É. O medo é um espírito? É um espírito e você pode muito bem me mandar embora, Sim. né? Então eu tenho essa autoridade, É isso aí. né? Pelo sangue do nosso precioso Jesus. Você pode orar nesse Claro, momento pelas pessoas que estão enfrentando, passando por medo, Com certeza. um desafio. Oro sim. Né? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero aproveitar esse momento, Pai, e clamar pelas vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo e participando desse momento. Senhor, a Tua palavra é clara, o Senhor não nos deu espírito de medo. Então, Senhor, pela autoridade que há, no poderoso nome de Jesus, nós hoje oramos para que todo espírito de medo, de depressão, de angústia, Senhor, de ansiedade, saia, Pai, da vida das pessoas. Nós declaramos pelo poder do Espírito Santo, Pai, nós cancelamos todo tipo de medo, de problema da alma, emocional, disfunções como essa. E eu declarando, Senhor, em nome de Jesus, pessoas se levantando com a autoridade que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Davi, né, nos Salmos, ele diz que quando eu estiver com medo, eu hei de confiar em Ti. Pronto. Então, veja, o medo você pode trocar pela confiança. Descansa, Troque o medo pela confiança. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, viu? Troque o medo, tá, pelo descanso. Sim, exatamente. Troque o medo pela confiança. Uma das coisas que eu tenho entendido que todas as coisas cooperam para o bem. Eu preciso ter fé para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por mais que eu não entenda, Sim. eu confio. Amém. Eu decido. E aí, Provérbios capítulo 3, versículo 6, para encerrar, diz assim que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. O nosso trabalho é confiar em Deus e o trabalho de Deus é endireitar o nosso caminho. É teu, somente teu, todo o trabalho e o meu trabalho é descansar em Ti. Gente, que Deus te abençoe. Amém. Forte Que o abraço. Senhor conceda graça, favor. Meu irmãozão, Obrigado, tá? obrigado. Obrigado. Uma honra. Vai vir de novo, né, gente? Tem que vir, não tem que vir, gente? Tem que vir, viu? O meu querido irmão Brancão. Brancão, é isso aí. Viu? Te amo, cara. Café com leite. Você sabe quanto eu te amo. Eu te falo isso, eu te amo, eu falo É isso. recíproco. Aham. Amém? Gente, que Deus abençoe sua vida. Tá? Você que tem desejo também de patrocinar esse podcast, tá? Vocação em Movimento, faça isso, vem somar com esse propósito. Semente boa. É uma semente boa, viu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda vitória, graça e favor sobre a sua vida. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.